Professor Janildo Bezerra, estamos aqui acompanhando algumas manchetes, algumas notícias aí a respeito da guerra da Venezuela. Aqui diz: chanceler da Venezuela diz que Estados Unidos procuram um pretexto para a guerra. Os Estados Unidos, evidentemente, que tem um potencial bélico muito poderoso, evidentemente, para chegar na Venezuela e invadir a Venezuela. Então, existe essa manchete de que os Estados Unidos estão com um pretexto para a guerra. E, na verdade, a gente pode compreender que os Estados Unidos ele não quer chegar assim lá, invadir dessa forma. Ele quer realmente, a maneira, a estratégia dele promover a guerra é assim, né? Inventando lá que vai mandar uma ajuda humanitária para poder entrar dentro do país e ali promover a guerra. Os Estados Unidos não quer ajudar a Venezuela, nunca os Estados Unidos teve intenção de promover ajuda humanitária, e muito menos o governo brasileiro também, no caso aí do governo Bolsonaro, que sempre criticou, né, as ajudas, os recursos que ia para a Venezuela, mesmo sabendo a situação de extrema miséria em que se encontra o povo da Venezuela. O fato é que, efetivamente, eles querem promoverem uma guerra, né? E aí fica com essa história de ajuda humanitária. Se quisesse ajudar, já teriam ajudado, né, há muito tempo, mas eles querem, na verdade, a derrubada do governo Maduro, né, para que ele possa ter a direito ali às riquezas, ao petróleo. Por que o governo norte-americano não ajuda as nações pobres, como, por exemplo, as nações lá da África, né, os países pobres lá da África, que realmente lá não tem riqueza nenhuma, a miséria extrema lá, a pobreza extrema naqueles países, e nada eles fazem para ajudar a estes países, né? Então, né, a guerra é inevitável, né? Outros sites dizem que a guerra é inevitável. Os Estados Unidos está procurando aí o momento certo, juntamente com o Brasil e a Colômbia. A Venezuela deve realmente ser vítima aí, né, da guerra, né, da invasão. Na verdade, eu não diria nem uma guerra, né, uma invasão norte-americana, né, para a derrubada do governo Maduro, né? Então a reportagem aqui, né, o site trazendo aí essas notícias. O presidente da Colômbia também, né, a Colômbia também aí, né, Ivan Duque, né, também visitou neste domingo duas das pontes, né, das portas fronteiras com a Venezuela, para constatar o que qualificou de barbárie durante a tentativa de envio de ajuda humanitária ao país vizinho e avaliar os danos. Então, né, a verdade é que, né, a guerra está na iminência, né? Colômbia, Estados Unidos, Brasil, nosso país, que não tinha costume de entrar em guerra, agora a gente tem que se acostumar, e a guerra agora vai no sangue do povo brasileiro, inclusive o povo evangélico, que pregavam a palavra de Deus, e na palavra de Deus, que diz que bem-aventurados são os pacificadores, né? E os evangélicos disseram aí que apoiaram o Bolsonaro porque era pela Bíblia, né? Porque era um defensor dos costumes tradicionais, era o defensor, era o presidente dos evangélicos,
presidente dos crentes, né? E como presidente dos crentes, né? E agora, como é que os evangélicos poderão se justificar diante de um presidente que defende a guerra, né? O filho do Bolsonaro já havia falado aqui que o governo Maduro deveria ser expulso à bala, né? Então, por que que ele mesmo não vai e tira o governo Maduro na bala, né? Então, a bala, na expressão de violência, são esses aí os, né, representantes do povo brasileiro, os representantes da classe evangélica. E a igreja evangélica, para mim, ela perdeu muito seu valor, a sua credibilidade, porque defende um governo desse tipo, que defendeu sempre o armamento, defendeu sempre a guerra, a violência, né? E aí ainda dizem que é o representante do povo de Deus, né? Então, aí, as informações aí sobre a guerra, né? Os Estados Unidos aí, com pretexto, evidentemente, para esta guerra, o Brasil também aí envolvido nesse processo, a Colômbia, enfim, aí está, né? As grandes tragédias que este governo traz para o Brasil. A gente falava aqui e as pessoas diziam que era besteira, que era bobagem, que era tolice. Aí agora nós estamos vendo. Deus, ele avisou aquela tragédia em Brumadinho. Ela foi uma premonição das inúmeras tragédias que este governo Bolsonaro ia trazer sobre o Brasil. Prepare-se, nação brasileira, porque as consequências pelo o voto, e aí elas estão vindo. Os evangélicos, crentes, que foram os principais responsáveis pela elegibilidade deste governo, agora preguem a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus agora com a verdade. Diga que vocês são defensores da guerra, né? Porque a Bíblia não defende, mas os crentes, os evangélicos, eles não estão com a Bíblia. Os evangélicos diziam que estavam com Bolsonaro pela revelação de Deus, porque Deus tinha revelado, porque Deus disse que ele era o enviado. E certamente Deus mudou a sua palavra. Deus agora é o Deus da violência, é o Deus da guerra, né? A gente sabe que a Venezuela passa por uma crise profunda, mas nós não temos o direito de infringir, né, a lei e querer resolver através da bala. Mas aí está, portanto, daqui a pouco eu volto com mais notícias, informações, opinião aqui, né? Esta mídia brasileira, quem gosta de acompanhar essa mídia tradicional, eu não estou mais acompanhando a mídia, porque a mídia brasileira está realmente horrorosa, dá nojo, né? Ela realmente está manipulando o povo brasileiro, né? Não traz as informações precisas, as suas opiniões são manipuladoras. Temos aí uma reforma da Previdência que é uma tragédia para o trabalhador, e a mídia aí está dizendo que é necessário fazer essa reforma, né? E se o povo não se mobilizar, a reforma vai ser aprovada e o trabalhador vai realmente para o fundo do poço. São muitas tragédias ao mesmo tempo. O Brasil certamente não vai suportar tudo isso.